Oi, meu nome é Felipe. Hoje eu vou contar o meu testemunho. Eu, em 2020, comecei a apresentar sintoma de diplopia, que é a visão dupla, e acabei tendo que ir num oftalmologista. Lá eu achei que ia só receber um colírio, alguma coisa, e ia sair já curado. Mas, na verdade, o doutor me passou um pedido para fazer uma ressonância. E eu foi na cidade aqui perto, eu fiz e quando eu fui pegar o resultado, eu com a minha mãe fomos abrir na igreja. Minha mãe me disse, não importa o que seja o resultado, que Jesus estaria com o braço aberto para me ajudar. E eu abri, li, vi que tinha uns centímetros ali, já achei que tinha alguma coisa errada. Voltei no oftalmologista e ele me falou que eu estava realmente com provavelmente um tumor ali na região pineal no cérebro. Então eu fui passar em um neuro aqui da minha cidade mesmo e ele me recomendou ir para um hospital lá em São Paulo, no AC Camargo. A gente foi até que rápido, consegui marcar uma consulta lá e fomos de táxi para lá. Foi minha primeira viagem assim para fora do estado e acabou que eu passei na consulta, passou alguns dias, eles mandaram um formulário. Um formulário não, é um orçamento, isso, orçamento. E era uma cirurgia que muito cara, não daria para pagar, não tinha como vender as coisas e pagar desesperadamente, mas Deus é maior. Foi até então que eu estava na missa da minha comunidade, Santa Terezinha, e uma moça chegou para mim e falou, Santa Terezinha pediu para rezar por você. Eu posso pedir para um irmão ir lá rezar? Eu falei que podia. E então, não sei se foi no mesmo dia, na mesma semana no caso, chegaram lá, fizeram oração para mim, foi muito bom. E Deus falou assim, coragem, não tenhais medo, eu estou contigo. E repetiu isso algumas vezes. E depois disso também me ajudaram a entrar em contato com o Hospital do Amor, lá em Barretos. Graças a Deus aceitaram o meu caso e eu fui para lá fazer uma viagem de 8 horas para fazer uma ressonância novamente lá. Depois que eu fiz, voltei, aí marcaram a minha primeira consulta. Na primeira consulta já foi aquele baque, né? Porque quando foi falando se tinha algum caso na minha família, meus avós, meu pai mesmo, faleceu devido a um câncer. E normalmente era pra gente sair de lá derrubado, né? No chão. Mas aí vem aquela primeira palavra, coragem. E eu saí de lá com a fortaleza de Deus. Tive que fazer um exame de colher um líquido na espinha. Nunca tinha feito isso, nem sabia que ia fazer na hora. Se soubesse também, ia ficar muito nervoso. Mas Deus cuidou de tudo e me deu muita força, coragem. Na segunda consulta, que já foi com... Essa primeira foi com até um médico novo. Muito gentil, muito gente boa, rapaz. Na segunda consulta, foi um médico mais velho, assim, e já se apresentou como neurocirurgião, porque o primeiro médico tinha falado que poderia também ser preciso fazer uma cirurgia. Na segunda consulta, o doutor já chegou falando que ia ter que fazer sim a cirurgia, que não sabia se ia conseguir tirar totalmente o tumor ou seria só uma biópsia. E ele pegou uma folha e começou a desenhar a cirurgia na minha frente, falando todos os riscos, tudo que podia acontecer.
tantas e tantas sequelas que podia ficar. Eu podia morrer na cirurgia até. Mas minha pressão foi caindo. Eu fui até o médico, falou para eu deitar, deitei numa maca que ele tinha lá. E ele falou se quisesse tirar outra ideia com alguém, eu sabia que estava no melhor lugar e que Deus estava cuidando de tudo. Então eu entreguei na mão de Deus e falei, vai dar certo, Deus vai agir. E quando eu fui fazer a minha primeira cirurgia, que era essa para biópsia, eu leio a Bíblia todo dia, um capítulo. Eu não sou muito de ler, então o pouco que eu consigo, eu leio. E no dia que eu estava me preparando para a cirurgia, era na parte de Davi versus Golias, que Davi mostra para aquele gigante o tamanho do Deus dele. E eu entrei com essa mesma coragem na hora da cirurgia. E é a segunda palavra que Deus falou, né? Não tenhais medo. Eu entrei para a cirurgia rindo, conversando. Antes de ser sedado, né, de anestesia geral, eu abençoei, falei que Deus abençoasse a nossa cirurgia. Essa cirurgia e só acordei depois na UTI. Graças a Deus. Depois de recuperado da UTI, eu fui para um quarto, já num quarto de hospital mesmo, né? Saí da UTI e tinha um senhor que tinha operado ou ia operar, não lembro, e estava do meu lado lá. Era um senhor muito religioso e foi muito bom. Depois disso, a gente, como é muito caro ficar lá em Barretos, a gente conseguiu ir para um alojamento lá do hospital. Esse lugar é uma bênção de Deus. É Madre Paulina. E só que lá, depois que eu fiz a cirurgia, eu fiquei meio, como que eu posso dizer, meio depressivo talvez. E foi aí que Jesus veio com a terceira palavra, né? Eu estou contigo. Quando eu estava lá tem uma capela nesse alojamento, e quando eu estava ajoelhado, quando o sacerdote estava consagrando a Eucaristia, eu vi, com o olho fechado, assim, eu naquele mesma posição de joelhos, e Jesus me abraçando. E eu estou contigo. Depois disso, eu fiquei uns bons dias recuperando lá, na Madre Paulina, e voltei para casa para esperar a próxima consulta. A minha próxima consulta seria para ver como é que seria meu tratamento. Eles acharam que a radioterapia, que ela reage bem, esse tipo de tumor reage bem a esse tratamento. E quando eu saí da consulta, né, que marcaram a minha rádio, lá no hospital tinha uma imagem de Nossa Senhora do Pilar. E eu rezando na frente dela, pedindo que abençoasse. Eu senti no meu coração, estou contigo, filhinho. Vocês não têm ideia que força que me deu naquele momento. Voltei para casa pro Natal e virado de ano. Isso já era... Eu me baguncei com o tempo, mas isso aconteceu em 2021. Não sei se eu falei 2020, mas foi 2021. E... Okay. E foi quando que eu comecei o tratamento, dia 4 de janeiro de 2022. No primeiro dia correu tudo bem, mas no segundo dia eu tava com uma dor muito forte na cabeça, muito forte.
A partir da segunda sessão, eu fiquei quase 2 semanas tendo que ir pro pronto-socorro do hospital, que é o CIA, né? Eu acordava de manhã com dor, ia pra lá, eles me medicavam, eu ficava até a tarde, que era a hora da minha rádio, e depois saía da rádio, eles me levavam de volta para o alojamento. Do jeito que me colocavam na cama, eu ficava. Eu não aguentava nem comer direito, tomava água de canudinho, minha mãe sempre me ajudando. E, claro, Deus também cuidando de tudo. Entre a primeira e a segunda semana, assim, eu não me lembro, eu falei que queria ir na missa, era um domingo, como eu sabia que não pode perder missa domingo. Eu falei pra minha mãe, quero ir na missa. E ela me falou, filho, como é que você vai? Você não tá aguentando nem ficar em pé, nem comer direito. Ela me pegou uma cadeira de roda e eu fui de cadeira de rodas lá pra capela. Lá eu tava com a cabeça, não aguentava parar com a cabeça pra um lado. Aí minha mãe pegou a mão dela, apoiou minha cabeça, assim. Mesmo assim, ainda tava desconfortável e eu perseverei até o final. E quando foi na hora de receber a Eucaristia, naquele momento tudo começou a melhorar. Deus ajuda na minha vida de uma forma sobrenatural. Naquele outro dia mesmo eu já saí da cadeira de rodas, foi um amigo visitar eu lá no alojamento e ele me deu muita força. No final da conversa eu falei pra ele, você leva pra minha cadeira? Eu já levantei, ele guardou a cadeira, eu já fui direto tomar banho, em pé, porque eu tava tomando banho de cadeira. Estavam dando banho em mim. E aí eu fui melhorando até a 23ª sessão de rádio. E foi quando eu peguei Covid. Minha mãe, uma sexta-feira antes, ela tava meio resfriada, tava bem resfriada na verdade. A gente achou que fosse por causa de um ventilador e tava frio, né? Aí podia ser resfriado. Mas aí segunda-feira de manhã eu acordei com um catarro e o nariz correndo. Mas eu fui na pia, joguei fora o catarro, limpei o nariz e não tive mais sintoma. Mas como a moça lá na entrada da sessão da rádio, ela perguntava se tinha algum sintoma ou se alguém da família estava com sintoma, eu resolvi antes do horário perguntar para ela se eu poderia fazer ou teria que fazer o teste, né? Ela falou que realmente não podia, que eu não podia fazer naquele dia e tinha que primeiro fazer o teste lá no CIA. Fui tranquilo, achando que não ia dar em nada. O médico me atendeu, fiz o teste. Tava tranquilo até que veio aquela notícia, deu positivo. Eu tava com Covid, faltando 2 sessões de rádio. E nisso foi uma correria, porque eu tava no alojamento com muitas pessoas também tratando, né? Então era perigoso. Aí eles logo me encaminharam já pro Lar 4, que é do alojamento mesmo, só que era para quem estava com Covid. E eu com a minha mãe fomos para lá. Mas aquele lugar foi uma benção. Foi um retiro, foi muito bom. Deu para rezar bastante. Eu também, durante todo o tempo que eu tive lá em Barretos, eu rezei o rosário, que é uma coisa que me deu muita força. Muita força. Vocês não têm noção do poder da oração do Santo Rosário. Depois de 8 dias, falaram que eu precisava voltar, né? Com todo cuidado, depois de todos os pacientes fazerem. A enfermeira já estava toda protegida também. Eu fiz as últimas 2 sessões que faltava e terminei meus dias de isolamento no Lar 4 ainda, para não correr risco de passar para ninguém. Porém, quando passou esses dias e eu voltei para casa,
eu estava muito fraco, muito cansado, muito ansioso, muito preocupado. Estava preocupado até em testemunhar, mas essa não é a hora de testemunhar, tudo no tempo de Deus. E eu fiquei com medo de rezar. Eu fiquei com medo de rezar e muito fraco. Até pensava que era... como é que chama? Sequela da Covid. Só que eu tava muito cansado. Todos os médicos falavam que era Covid. Só que quando eu saí de Barretos, depois da rádio, já marcaram a consulta para 3 meses depois, porque ainda estava agindo a rádio na cabeça, ainda estava fazendo efeito. E nesse tempo, nesses 3 meses que eu fiquei muito cansado, eu estava terminando de cortar os remédios, tem que parar aos poucos. E quando eu terminei de tirar os remédios, faltando acho que 1 semana ou 2 para voltar para Barretos, eu estava conversando com o meu padrinho e esqueci. Pensei, ia falar alguma coisa para ele. Eu sabia que sabia, mas não vinha na mente. Não vinha, como se desse um branco. E achei que era porque eu estava muito cansado. Dormi. No outro dia, acordei normal. Só que à noite voltou de novo e eu vomitei. Coisa que eu não fazia há muitos anos. Muitos anos eu não sabia que era vomitar. Então, na verdade, eu vomitei também nesse segundo dia da rádio. Então, nesses 2 dias eu vomitei. E comecei de novo a esquecer, até que não me lembro se foi no mesmo dia ou sei que foi na mesma semana. Eu estava na minha cama, quando eu comecei a falar meio esquisito, começou a me dar uma convulsão facial, convulsão facial. E quando eu me deparo, eu abro o olho assim, tá a minha vizinha segurando a minha mão, eu achando meio esquisito, não entendia direito. Quando entrou 2 pessoas do SAMU, uma delas até conhecia, um amigo lá do jiu-jitsu. E quando eu fui saindo, eu vi um tanto de gente no portão da minha casa, assim, dentro, no quintal, porque estava tendo as missas de Nossa Senhora em maio, né, nas ruas. E muita gente viu uma ambulância lá, um SAMU na minha casa e foi lá vindo. E eu fui pro hospital daqui da minha cidade mesmo. Chegando... Essa parte é difícil porque eu esqueci algumas partes, né? Chegando lá... Na verdade eu não lembro de eu chegando lá. Eu lembro do rapaz falando, né, o meu amigo. Depois eu só lembro de acordar... Não sei se é acordar, mas lembrar assim de novo, depois desse pulo de memória, na enfermaria do hospital da minha cidade. E minha mãe tinha conversado com a médica, ela falou que eu precisava ir num neuro para ver isso. Só que, graças a Deus, já estava tudo preparado. Porque na outra semana, se não me engano, numa terça-feira eu ia fazer uma ressonância. E na segunda, exame de sangue. Isso, se eu não me engano, era uma quinta ou sexta-feira. Minha mãe foi marcar o carro na divisão de transporte aqui da minha cidade, que é o que levou a gente para Barretos. E geralmente sai às 5 horas da tarde o carro e chega lá umas meia-noite, 11 horas ou mais, não sei. Minha mãe pediu para sair às 2,
mais cedo um pouco, e a gente ia sair num sábado para descansar o domingo e segunda começar o exame. No dia da viagem, um dia antes, na verdade, na sexta-feira, o motorista ligou para minha mãe perguntando se podia sair então às 5 horas da manhã. Minha mãe falou, então vamos às 6, que não vai precisar acordar tão cedo. A gente foi às 6 horas da manhã, no meio do caminho entre Lambari e Passos, que é a metade do caminho para Barretos, a parada que a gente faz, eu vomitei novamente, só água amarela. E quando eu cheguei em Passos, eu gosto de um espetinho que vende lá, e comprei 2, não aguentei comer, acho que nem metade de um. O motorista me ajudou a ir no banheiro, a gente entrou no carro, e eu não lembro nem da primeira curva. Eu só lembro eu chegando novamente no alojamento, não é chegando, mas sentando na cama lá no quarto do alojamento, novamente falando enrolado. Depois dá mais um corte, eu escuto alguém falando sobre alergia, eu tenho alergia a iodo, então eu tinha que tomar algum antialérgico antes de fazer uma tomografia. E depois eu lembro de eu estar em pé, minha mãe do meu lado, o médico me operou na minha frente e ele falando que, depois do exame no caso, falando que eu precisava fazer uma cirurgia urgente para colocar um dreno e se não fizesse eu corria risco de vida. Eu fiquei meio assustado, eu lembro, e falei, não, vai dar tudo certo. Novamente, botando Deus na frente e Deus cuidando de tudo. Eu já tinha preparado a consulta, eu nem sei se eu sobreviveria se tivesse chegado um dia ou algumas horas depois. Eu teria passado mal no meio do caminho, então foi tudo nos planos de Deus, tudo Deus encaminhando. E eu acho que depois eu já acordei na UTI novamente. Na UTI. Esqueci de falar uma coisa também. Novamente quando eu tava achando que tava com pós-Covid, né? Cansaço pós-Covid. Novamente o irmão foi rezar pra mim. E Deus deu pra ele a passagem do Jesus no barco, né? No barco de Jesus. E eu realmente estava no barco de Jesus. Tudo correu conforme a vontade de Deus. Acordei na UTI com um dreno. Com um dreno na cabeça, mas lembrei que eu estava no barco de Jesus e no colo de Maria. Depois que eu fiquei um tempo, acho que um dia ou 2 na UTI, eu pude ir pro quarto novamente, né, pro quarto do hospital. E lá eu descobri que teria que fazer uma segunda cirurgia ainda. Essa primeira cirurgia foi para colocar um dreno bem aqui. E para fazer outro exame, o doutor ainda chegou falando que tinha que fazer uma ressonância, só que não sabia se ia ter vaga. Eu falei para ele, tem sim, a minha já está marcada há 3 meses para hoje. E eu consegui fazer a ressonância. Depois eles falaram para mim que iriam fazer uma cirurgia robótica, que foi aqui. E graças a Deus correu tudo bem. Quando eu acordei nessa segunda sala de UTI, não tinha televisão, não tinha um relógio para distrair, mas assim, do lado de fora
tinha um crucifixo que me deu muita força e novamente eu lembrei. Estou no barco de Jesus e no colo de Maria. Só que dessa vez, como eu não estava muito hidratado e alimentado, porque faz cirurgia, não pode comer algum tempo antes. Faz um exame, também não pode. Faz cirurgia de novo, não pode, né? Nessa segunda vez eu estava com a diurese, que é o xixi, muito baixo, né? E a médica falou que talvez não poderia me dar alta naquele dia ainda. Eu nem sabia que podia beber água na UTI. Aí ela falou que podia sim, aí pedi para os enfermeiros, me deram água, comecei a beber água sem parar, com medo. Eu tenho muita ansiedade. E quando a minha mãe chegou pro horário de visitas, eu já estava sentado numa poltrona, preparado já para ir pro quarto. E acabou que me veio a notícia que eu ia ter que continuar na UTI, porque não tinha leito disponível nos quartos, né? Leito disponível nos quartos. Eu comecei a chorar, fiquei muito ansioso. Um dos médicos viu isso, ele já tinha acabado o plantão dele, mas ele viu. E Deus me ajudou novamente e esse médico conseguiu um leito para mim lá no hospital, lá no quarto, né? Sem ser na UTI. Depois de recuperado, o médico que me operou disse que tinha que esperar um tempo para fazer a ressonância novamente, para ver se funcionou corretamente essa cirurgia. Mas disse que aparentemente eu estava ok e disse para voltar em 3 meses novamente. Quando eu voltei para minha cidade, eu fui num psiquiatra que eu já tinha começado aí. E até o psiquiatra falou para eu comentar sobre isso. Eu estava com a cabeça que eu devia alguma coisa para Deus. Porque Deus fez tantas maravilhas, eu achava que estava em dívida. Mas não é isso. Deus faz por amor. Deus não cobra. Deus faz porque Ele te ama. Passados 3 meses, eu voltei para fazer a ressonância. Depois de 15 dias, eu fui na consulta com o médico novamente. Ele disse que a cirurgia foi de 100% de sucesso e o problema já estava corrigido. E graças a Deus agora eu só acompanhamento de 6 meses. Hoje eu entendo que não estou em dívida com Deus, porque a graça de Deus é por amor. E esse testemunho é também pelo meu amor por Deus. Amor gera amor. Fé gera milagre. Deus é bom todo o tempo. Todo o tempo Deus é bom. E eu devo dizer para vocês que estão vendo que nunca perca a fé em Deus. Persevere em qualquer situação.
Persevere enquanto estiver sorrindo, chorando, triste, alegre. Persevere na oração. E minhas orientações para vocês. Rezem o terço, muito importante. De preferência, se possível, o rosário. Leiam a Bíblia, como eu disse. Eu leio apenas um capítulo e já é de grande ajuda, é uma benção. Se confessem com frequência para estarem na graça de Deus. Vão à missa aos domingos, não falte aos domingos. E assim como Santa Teresinha diz, faça as coisas com amor. Como é que é? E façam as coisas com amor. Depois da minha primeira cirurgia, que foi a de biópsia, eu estava me recuperando no alojamento e tinha uma moça muito, como é que eu posso dizer? Com muita fé, né? Uma moça de muita fé, isso. Ela me disse que se a gente prestar bem atenção, a gente escuta Deus falando com a gente. Ela disse que escuta Deus falando com ela. E se a gente prestasse muita atenção, a gente também ia poder escutar. E eu fiquei com aquilo na cabeça quando eu voltei para o meu quarto. Eu lembrei o que o senhor que ficou no quarto comigo disse. Que quando a gente ora, a gente fala com Deus. E quando a gente lê a Bíblia, Deus fala com a gente. Aí veio na minha mente assim, no meu coração, João 24. Eu abri, vi que João não vai até 24, vai até 21. Eu já ia fechar a Bíblia e vi que Deus não mostrou o capítulo, Ele mostrou o versículo. E é assim: este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas, e as escreveu, e sabemos que seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, muitas outras coisas que Jesus fez, e que se fossem escritas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que seriam escritos. Assim como foi nessa minha caminhada, Jesus cuidou de todos os detalhes, desde os maiores, que foi a cirurgia, até as menores que vocês possam imaginar, estadia, e até a minha ida no banheiro, que eu tinha um problema com ansiedade, que ficava com vontade de ir no banheiro. Deus proveu tudo. Deus é bom todo o tempo. Todo o tempo Deus é bom. Fiquem com Deus.